Olá, vamos para mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre a relação de objetivos versus prazo de realização desses objetivos junto com os investimentos a serem escolhidos e o risco que tem relacionado nessa equação toda, né? Bom, e correlacionando um pouco disso com renda fixa, renda variável, enfim, esse é o vídeo de hoje. Tá? Mas antes de tudo, para quem não me conhece, eu sou Carlos Sampaio, Master Coach, consultor, educador financeiro, especialista em finanças. Convido a todos a conhecerem mais, então, também no canal no YouTube, no Instagram, me seguir no Telegram, conhecer o blog e a página Sampaio Sucesso Financeiro. E o meu curso Finanças Pessoais. Aliás, o curso Finanças Pessoais, eu sugiro na descrição desse vídeo que você entre lá e busque mais informações, tire as suas dúvidas. Eu tenho uma equipe super especializada lá, pronta, e para, assim, por 24 horas praticamente, dar atendimento e suporte para esclarecer dúvidas. E então tá aí o convite. Muito bem, vamos ao vídeo então de hoje, tá? Bom, definir prazos, relacionar com o objetivo e fazer com que as escolhas então de investimento para esse casamento ser bem sucedido. Como é que se faz isso? Prazos são extremamente importantes, né? Você vai equacionar isso, porque senão você pode então perder o dinheiro, não atingir o objetivo, enfim, tem várias alternativas aí desastrosas muitas vezes. Então, quanto menor o prazo, né, maior o risco. Se você tem, por exemplo, um objetivo de curto prazo e você vai fazer investimentos nesse curto prazo para gerar os ganhos que você precisa em torno para atender esse objetivo, o risco vai ser maior, a tendência do risco ser maior. Então, quando o objetivo for de longo prazo, o contrário disso, for de longo prazo, e você tem então aí a possibilidade de ficar mais folgado, ou seja, você tem condições de... o tempo joga a seu favor. Se você perdeu em algum momento, você tem a possibilidade de ganhar ali adiante. Então, assim, casamento do seu objetivo dentro dessas duas circunstâncias aí. Os riscos, então, todo mundo quer ganhar, mas o risco a gente fica lá, fica se preservar, não quero ter risco. Mas não existe a possibilidade de valorização de ativos ou qualquer negócio que vamos fazer. Na vida praticamente não existe nada que vamos fazer que não tenha algum risco. O que se pode fazer é administrar o tamanho do risco, ok? Todo mundo sabe disso, né? Então, vamos lá. Se você tem objetivos, então, de não correr risco, você é aquele que quer fazer um omelete e não quer quebrar os ovos, né? Repetindo um chavão que tem aí. Mas é bem assim, tá? Se você quer se você é conservador, tudo bem. É para aqueles objetivos de curto e médio prazo. A renda fixa está aí para isso, vai atender e é necessário. Você tem um objetivo, uma data de vencimento, você vai casar esse objetivo lá com seu, né, com esse conhecimento aí. Agora, se você quiser, por exemplo, ter um objetivo da independência financeira, que é a longo prazo, mais de 10 anos, você vai usar a renda variável como caminho. É o melhor caminho que vai multiplicar o seu capital, tá? Esse é um conjunto de informações que é importante ter muito claro e muito presente na nossa mente, tá? Não entrar no canto da sereia dos ganhos rápidos, ou seja, eu quero criar um negócio, fazer uma viagem em um ano e vou fazer investimentos agora, nesse momento assim, de boom do mercado de ações. Olha, a possibilidade de perda é muito grande. Pode até dar certo. Se você tem muito conhecimento, se você está bem assessorado em termos de trades desse tipo, talvez até você possa conseguir. Mas não é o resultado para a maioria das pessoas. Então, o canto da sereia está aí. Tá? E outro ponto, tá? Por exemplo, quanto à multiplicação do capital. Outro dia eu vi uma referência do número 72, que se você quer saber, por exemplo, quanto tempo leva para você dobrar o seu capital, é só dividir o 72 pela taxa de juros anuais. Tá? Então, se você tem uma taxa de juros dos seus investimentos de 10% ao ano, tá? Diversificado, uma carteira de investimento, o 72 dividido por 10%, você teria então 7 anos para multiplicar seu capital. Agora, se você conseguir uma taxa de apenas 5%, você vai levar 14 anos. Eu testei a fórmula e realmente você duplica o capital. Tá? Então está aí uma referência para a gente ir trabalhando e aprendendo coisas que pode ajudar em algum momento. Você quer ter 100 mil reais para fazer um projeto em X tempo, né? Você vai ver quanto tempo você vai juntar esses 100 mil e você vai ver ele então dessa forma. Faz essa conta e veja, bom, 100 mil eu tenho nesse momento, agora eu quero ver duplicado para outro objetivo.
como é que fica? Então está aí uma conta para fazer. Basicamente, os objetivos que se tem, os maiores, são de longo prazo, só como referência, é a independência financeira, talvez seja o número 1. Depois você tem objetivos de médio prazo, por exemplo, no processo da vida, no ciclo da vida, o casamento, os filhos. Então, tudo isso são projetos para definir então, valores, a educação dos filhos, etc. Então, tem que casar esses prazos com as escolhas feitas, né? Então, o objetivo e o prazo para essas definições. Depois você tem, por exemplo, curto prazo, pode ser o curto ou médio prazo, pode ser um automóvel. Então, esses são os objetivos e repetindo um pouco, esses são os prazos que tem que estar equacionado. E agora, antes de encerrar, eu queria aproveitar para falar um pouco sobre a bolsa, né? Sobre ações, né? E lembrar algumas coisas. Né? Como eu falei anteriormente, a renda fixa, o sonho da grande boom, o grande momento da renda fixa, nós tivemos no passado. A volta disso eu acho pouco provável, tá? Muito pouco provável. Embora tenhamos uma série de instabilidades e crises, enfim, de setembro de 2020, etc., mas eu acho que nós estamos indo para um caminho da renda variável. É bom ficarmos bem atentos e nos prepararmos para essa realidade, tá? Onde é um investimento mais de longo prazo, com diversificação, embora tenha alguns experts que dizem que a diversificação ela não é recomendável, eu acho que tem níveis de diversificação e que são importantes preservar. Essa é a minha visão. Tá? Nem zero e nem muito. Enfim, essa média a gente tem que achar, cada um vai achar a sua. Bom, então, a festa da renda fixa acabou e entra a renda variável. Umas coisas importantes para lembrar é que precisamos ter um tempo para aprender, um tempo para estudar esse mecanismo de bolsa, como é que funciona, entender estratégias, pelo menos o básico, não ser um super especialista, nos prepararmos para isso. Tá? Isso aí é fundamental nesse momento. E outra coisa importante é que o capitalismo ele é o motor da nossa economia, ou seja, as empresas dentro do capitalismo, nós vivemos do capitalismo, e as empresas privadas, principalmente, são o motor da riqueza, o motor de construção de riqueza e de evolução desse capitalismo. Não tem outro meio de mudar isso aí, tá? É isso mesmo, e é isso que dá certo, é isso de uma forma saudável que nós temos que acreditar. Então as empresas, então investir em empresas e participar desse processo, ele é um conceito importante de nós levarmos em conta. Do ponto de vista também, outro ponto importante que nós temos no mercado de ações, pelo menos nesse momento, é a questão de tributação. Se você, por exemplo, tem ganhos com alienações ou resgates até R$20 mil por mês, você é isento de imposto de renda. Tá? O ganho que você tem nesse período é isento de imposto de renda, até o valor de R$20 mil que você resgate dentro de um mês. Tá? Então, acima disso, claro, tem um imposto de 15%, mas abaixo disso você não tem. Isso é um ponto. Dividendos que você recebe de ações também, nesse momento, pelo menos, ele é isento. Tá? Pode ser que isso mude amanhã, o ano que vem, mas nesse momento é isento e são coisas para a gente considerar, então, dentro desse universo de informações que a gente tem sobre o mercado de investimento, voltando um pouquinho o objetivo do vídeo, que é casar objetivos e metas com menores riscos e ver essas alternativas todas. Essa foi a ideia do vídeo de hoje. Concluindo, então, definir objetivos, casar com prazos, né, e pensar na evolução da bolsa, né, que é o que eu terminei falando aqui, como alternativa de construção de riqueza a longo prazo. Tá bem? Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!